Muito bem, boa tarde a todas e a todos. Então, estamos dando início à apresentação e debate intitulados Em Defesa da Democracia e da Autonomia Universitária, Reitor Eleito, Reitor Empossado, um evento organizado pela ADUFSCar Sindicato. Antes de iniciarmos, de facto, este evento, eu gostaria de lembrar a todos os nossos participantes de que poderão colocar as suas questões só no final de todas as apresentações, por um período total de 15 minutos, não devendo cada uma dessas perguntas ultrapassar 1 minuto e, claro, sempre obedecendo à inscrição prévia no chat desta transmissão e por ordem, obviamente com a devida identificação de quem formula a questão. Posto isto, para fazer a introdução do tema que nos traz hoje aqui, eu convido a usar da palavra o professor Gil Vicente Reis de Figueiredo, professor aposentado do Departamento de Matemática da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, diretor da UFSCar Sindicato e diretor dos assuntos sindicais do PROIFS Federação, aqui na qualidade de moderador. Por favor, professor, a palavra é sua. Muito obrigado, Rui. Bom, é uma imensa satisfação estar com vocês aqui. A gente cumprimenta especialmente o Lúcio Vieira, nosso colega presidente da DURG Sindical, nosso bravo sindicato da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Cumprimentamos o Rui Oppermann, nosso reitor efetivo, embora não tenha sido empossado pelo presidente, mas ele é o nosso reitor da URGS. Da mesma maneira, a gente cumprimenta e acolhe muito calorosamente o Adilson Oliveira, que também é o nosso reitor aqui. Nós sabemos, nós que somos aqui de São Carlos, da UFSCar, Adilson, nós sabemos perfeitamente como foi forte e vívida a nossa campanha aqui pela reitoria, como todos participaram e como foi maiúscula a sua vitória aqui. De maneira que todos nós reconhecemos em você o nosso reitor da UFSCar e lamentamos profundamente que não tenha havido indicação. Então, primeiro, cumprimentamos a todos vocês e segundo, vamos passar rapidamente a palavra para os colegas, mas dizer que a nossa defesa, a nossa, quando eu falo nossa, falo um pouco em nome do PROIFS, da UFSCar, que é uma defesa que tem muitos e muitos anos. Desde a fundação da nossa federação, o PROIFS, a gente vem defendendo, estávamos conversando um pouquinho aqui com o Rui antes da gente abrir, aqui começar a gravar publicamente, e falávamos no projeto que a Andifes tem e o projeto que o PROIFS apresentou, ambos, no fundo, de regulamentação do artigo 207, da questão da autonomia, e como eles são projetos parecidos, da importância que isso tem para o Brasil em geral e para o Brasil de hoje. Porque hoje não está só em perigo a autonomia universitária e a democracia, que são caríssimas para nós, mas está o próprio futuro do Brasil, a própria soberania nacional. Porque defender as universidades, aí faço um parênteses, todos nós não lembramos dos ministros da educação que tivemos nos últimos anos, né? Não precisa nem citar nominalmente algum. Sabemos, como conversamos aqui com a Adilson, as maluquices que é possível fazer, ele estava nos contando num site que defende o terraplanismo, enfim. Nós sabemos a importância da universidade para o futuro do país. Uma universidade que desenvolve conhecimento, que como a rede de institutos federais desenvolve tecnologia, e como isso é absolutamente central no momento em que o governo do nosso país aposta num projeto que não precisa da universidade. Esse governo faz o que faz, e os Weintraub da vida fizeram o que fizeram, porque esse governo não precisa de uma universidade que produza conhecimento, porque é um governo que não se guia pelo conhecimento e nem pela ciência. Ele é o contrário, o modelo dele é um modelo exportador, que beneficia o grande capital, que beneficia os exportadores, em detrimento da própria produção nacional e da própria tecnologia e conhecimento que o Brasil teria que produzir. De maneira que discutir essa questão da maior centralidade nesse momento da vida nacional é muito importante para nós da UFSCar e é com muita satisfação, então, que a gente acolhe a presença de vocês e passe a iniciar esse debate. Muito obrigado. Rui, por favor. Muito bem, muito obrigado, professor Gil. Então, neste evento, vamos ter o privilégio de contar com os seguintes convidados. O professor Lúcio Vieira, docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, presidente da ADURGS, que é o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. Professor Nilton Brandão, que deve estar a chegar a qualquer momento, mas eu faço já a apresentação, porque ele, quando chegar, com certeza vai se incorporar aqui no meio desta nossa apresentação. O professor Nilton Brandão, que aguardamos,
docente do Instituto Federal do Paraná, presidente do PROIS Federação, fundador e atual diretor financeiro do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica, Técnica e Tecnológica do Estado do Paraná, o Sinditutec. Professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desempenhou as funções de vice-reitor dessa universidade entre os anos de 2012 e 2016 e de reitor no período de 2016-2020, tendo sido reeleito pela comunidade académica para um novo mandato correspondente a 2020-2024. O professor Oppermann não foi. Finalmente, o professor Adilson Oliveira, titular da Universidade Federal de São Carlos, é o nosso cara, desempenhou as funções de vice-reitor também no período de 2012-2016, tendo sido eleito reitor pela comunidade académica para o mandato de 2020-2024. Não foi. Sendo assim, convido para usar da palavra desde já o professor Lúcio Vieira, presidente da ADURGS, com aquele abraço. Então, boa noite. Primeiro, eu quero agradecer muito o professor Gil, colega de luta de muito tempo, né? PROIPES, a nossa luta sindical, com o qual eu tive o prazer de conviver durante os últimos anos aí nesta luta toda intensa. Ao Rui, que está coordenando esse trabalho aqui, ao Adão, que está acompanhando, mas especialmente aqui ao meu reitor, se me permite, o professor Rui Oppermann, mesmo eu não sendo da URGS, mas é o reitor que nós da URGS reconhecemos como reitor, porque foi eleito, ele expressa aqui a vontade da comunidade daquela universidade, uma das mais importantes do país. De mesmo modo, o professor Adilson, que é o reitor reconhecido pela comunidade da Universidade de São Carlos, Universidade Federal de São Carlos, que também é uma das universidades mais importantes desse país, né? Ambas com um histórico de trabalho na pesquisa gigantesco. Tá? Essa semana, eu recebi a cópia de uma tese, no qual eu sou banca. Eu acho que daqui a 2 semanas vai ser a defesa, e eu sou banca e é de um aluno da URGS. Eu não vou dizer o nome, nem absolutamente nada, mas uma coisa que me chamou a atenção é que ali no início dela, onde tem aquela ficha catalográfica, e depois tem toda a identificação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e tem 2 coisas que me chamaram a atenção. Uma que diz assim, reitor fulano de tal, nomeado pelo presidente. Reitor Rui Oppermann, eleito pela comunidade. Eu achei muito interessante essa colocação do aluno, porque isso é um reconhecimento. Né? Ninguém induziu ele. Ninguém disse, fala assim, não, é um aluno de doutorado que entendeu por ele, tanto que me chamou a atenção isso. Olha só que coisa interessante, né? Portanto, mais do que uma eleição, está o reconhecimento do eleito. Quer dizer, a comunidade reconhece-o. Né? E reconhece dessa forma prática. Isso é importante porque não basta tu ser o reitor ocupando a cadeira de reitor. Se não tiver, por outro lado, este que eu estou chamando aqui de reconhecimento da comunidade, para que efetivamente realize aquilo que é o papel das universidades. Portanto, o que nós estamos assistindo dentro da URGS, talvez, não sei se é o mesmo caso da UFSCar, é uma incapacidade, uma impossibilidade, talvez até, de que a reitoria consiga fazer aquela universidade manter-se dentro do patamar que historicamente tem de qualidade. Nós estamos vivendo dentro do Rio Grande do Sul uma situação absurda de termos agora uma universidade parada, né, num recesso
extremamente longo, com uma dificuldade enorme de retomada do calendário escolar, e uma tensão muito grande dentro do Conselho Universitário, entre a reitoria e a própria representação da comunidade desse conselho. Olha, não dá para imaginar que uma universidade possa funcionar com a sua qualidade esperada pela sociedade nesse quadro. Portanto, aqui a nomeação do jeito que foi feita, que que a gente tem chamado, e corretamente, de uma nomeação que é uma intervenção política, leva a esse cenário. E aqui é importante que as pessoas entendam que não está se discutindo as pessoas que estão lá. Eu sempre tenho chamado a atenção. O reitor que está ocupando a cadeira de reitor na universidade, nomeado pelo presidente da República, é um associado nosso da Durgs. Portanto, não está se discutindo essa questão. Está se discutindo uma pessoa que não foi eleita, que teve a pior de todas as votações, que pleiteou mesmo assim ser o indicado, que eu podia não ter pleiteado. Olha, pessoal, desculpe aí, eu fui indicado pelo conselho, assumi lá e estou lá agora, né? Mas vamos tentar ver se a gente faz a coisa andar. Mas não. Nós temos esse problema. E aqui eu quero... veja que o importante desse debate que está sendo feito aqui, e a gente experimentou isso de forma muito interessante, que agora nós organizamos na Durgs, juntamente com a Frente Nacional de Luta pela Autonomia e Democracia das Universidades, do qual aqui o professor Rui é um representante importante, né, que esteve junto na organização desse evento que nós fizemos lá, reunindo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, essa discussão permitiu que voltasse à baila, voltasse à pauta a discussão da próprio significado de autonomia e a necessidade de estabelecer uma lei orgânica para as universidades e a natureza jurídica que esta instituição tem que ter. Aquilo que a gente estava conversando antes aqui do início, né? As universidades têm que ser autônomas por uma razão. E esta razão, ela tem que ser assimilada pela sociedade. Essa discussão tem que ser... A ideia de universidade pública autônoma tem que ser percebida como uma necessidade da sociedade. A questão da eleição de diretor, do reitor, é parte da autonomia, mas não é autonomia. Veja que eu sou do Instituto... Eu fui professor da URGS, hoje eu sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Lá, a eleição de reitor é estabelecida em lei e é uninominal. Né? Ganhou, levou. Bom, mas nem por isso pode-se afirmar que os institutos são autônomos na sua essência. Porque todas essas instituições, elas vivem sob a pressão orçamentária. Elas não têm autonomia dos recursos necessários para ela viver, para ela sobreviver, cumprir o seu papel social. A sua autonomia administrativa, ela depende de um orçamento. Portanto, e os vários programas que aparecem, né, que o governo federal anuncia, sempre, de alguma forma ou outra, está vinculado ao atendimento de uma visão política do governo que está eleito, seja esse ou seja um outro. Isso acaba tirando muito da autonomia da universidade. E ela tem que ser autônoma porque ela é o lugar onde tem que se realizar o conhecimento na sua plenitude, o pensamento livre na sua plenitude. É muito daquilo que se brincou antes aqui, né? Quer dizer, uma universidade que ela está presa a uma ideologia, a uma religião, né? A uma visão partidária, é uma universidade que está condenada a um atraso
filosófico, a um atraso do pensamento humano, né? Que é aquilo que a gente brincou antes. Se a universidade fosse dirigida por um pensamento do terraplanismo, ela só poderia pensar toda a ciência a partir disso. Olha o impacto que isso tem. Então, quando se resiste à nomeação de um reitor que não é o eleito pela comunidade, a gente está denunciando isso também. Porque a nomeação de alguém que não foi escolhido, não foi eleito, e foi nomeado única e exclusivamente porque manifestou identidade com um governante que tem defendido essa visão de que a vacina não é importante, que a Covid é uma gripezinha que vai passar, que não é importante a máscara, não é importante nada disso, né? É uma visão de governo que tenta condenar a universidade pública brasileira a um pensamento desse tipo. E a universidade não pode ficar refém disso. Não pode ficar refém disso. Mas nem disso, nem de qualquer outro governo. Tanto que, e o Gil está aqui, que me ajuda na minha argumentação, que muito fizemos enfrentamentos em relação aos governos anteriores também, sobre o significado e a necessidade de agilizarmos esse processo. E, olha, perdemos grandes oportunidades, mas não conseguimos mudar a lei que terminava com a lista tríplice. Em governos diferentes, desde o Fernando Henrique Cardoso, que era um professor universitário, acadêmico, 2 mandatos, mais 2 mandatos do Lula, mais 1 mandato e meio da Dilma. E a gente não conseguiu avançar nesse debate, não conseguiu trazer para a baila a questão, e foi bem lembrado, tanto o Proifes quanto o Andifes têm projetos que normatizam e trazem a ideia de uma natureza jurídica própria das universidades. Quer dizer, a natureza da universidade pública, ela não é uma autarquia, ela não é uma fundação, ela é a universidade pública. E essa ideia tem que ser ganha pelas razões expostas aqui e certamente serão expostas pelos demais convidados aqui para essa conversa aqui. Por quê? Porque daí que resulta um compromisso, não com o governo, mas um compromisso com a sociedade na produção do conhecimento. Somente assim nós seremos capazes de ter uma universidade que cumpra um papel social. Fora disso, não há nenhuma chance de que a gente tenha uma universidade que vale a pena. Porque a universidade que não tem a liberdade do pensamento é uma universidade que não cumpre o seu papel. O Rui já está me olhando aqui com cara feia, eu não sei se foi o tempo que passou. Não? Eu ainda tenho um tempinho? Bom, então, a questão que se coloca, eu acho que esse momento aqui é mais um momento, eu não sei quantos minutos eu tenho, Rui. Tem 2? Então tá. Então, já encaminhando aqui para meu encerramento da minha fala. Eu acho que o que está colocado aqui, uma coisa importante que a gente trouxe na discussão do seminário que fizemos lá na região sul, foi a necessidade de a gente romper os muros da universidade e trazer esse debate para fora. Então, quando a gente trouxe lá os deputados Gastão Vieira, Maria do Rosário, o ex-ministro Tasso Genro, trouxemos lá o representante da OAB, do Ministério Público, além de reitores, nós estamos fazendo esse debate, procurando estabelecer esse debate com a sociedade. Quer dizer, dizendo para a sociedade, a universidade é da sociedade, a universidade é pública, é estatal, não é do governo, e ela é uma necessidade. E por ser uma necessidade, a sociedade tem que trazer, ela tem que assumir essa responsabilidade de defender o Rui Oppermann, defender o Adilson, defender que essas pessoas sejam os reitores, porque elas representam esse pensamento. Por isso, tudo a gente pode pensar, a forma de eleição não está bem resolvida. Ok, vamos discutir a forma de eleição. Né? Vamos fazer eleição que nem se elege xerife nos Estados Unidos, lá, bota todo mundo. Vamos botar em o que não pode é continuar assim, sendo refém de um presidente. E eu já defendi uma questão seguinte, por que mesmo sendo lista tríplice,
Não pode. O presidente não deve ter liberdade para escolher qualquer um. Porque, diferente de outros órgãos, a lista tríplice aqui é feita por eleição. Não é porque a entidade 1 indicou, outra entidade indica outro, e outra entidade indica 3. Aí formou 3, o presidente escolhe um. Aqui não. Aqui existe hierarquia. O primeiro lugar, que foi o mais votado, o segundo lugar mais votado e o terceiro lugar mais votado. Então, existe uma hierarquia. Não é o meu belo prazer. Eu não recebi 3 nomes quaisquer indicados por 3 entidades que não são hierarquicamente diferentes. Eu recebi uma lista com nomes eleitos, votados. Tá? Eu acho, e aí, para mim, esse é um argumento que espero que o Supremo Tribunal Federal seja sensível e faça, né? Inclusive lembrando que o Proífice é amicus curiae de uma ação que questiona no Supremo Tribunal Federal as indicações feitas pelo presidente. Ok. Obrigado pela oportunidade e vamos ouvir aí. As ordens aí, na sequência. Muito obrigado, professor Lúcio Vieira. Muito obrigado mesmo. Muito bem, convido agora a usar da palavra o meu digníssimo homónimo, o professor Rui Oppermann, reitor eleito, não empossado. Professor, seja muito bem-vindo. Vamos então ouvir as suas palavras. Muito obrigado, Rui Sintra, nosso coordenador. Quando o Lúcio disse que o Rui estava olhando com cara feia, disse, ainda bem que é o outro Rui, porque eu sou uma pessoa que tem cara bonita, então não poderia ser eu mesmo. Mas, na verdade, é uma satisfação estar aqui. Fiquei muito honrado com o convite, principalmente por reencontrar o professor Gil Vicente, um líder, né, do nosso movimento sindical no Brasil, das universidades federais. Eu tive a oportunidade de acompanhá-lo lá no início, quando ainda estávamos construindo a ideia do Proífice. Cumprimento o presidente do Proífice e nosso parceiro na luta, que não está ainda aí, mas vai aparecer, que é o Nilton Brandão, companheiro nosso na luta pela autonomia e democracia nas universidades federais. O Proífice também é amicus curiae, juntamente com a Durgs, da nossa ADI 6565, que vai ser julgada no Supremo Tribunal agora em junho. Quero cumprimentar o presidente do meu sindicato, a Durgs. É um grande prazer, uma satisfação, um orgulho muito grande do meu sindicato e da parceria de sempre desse querido amigo que é o Lúcio Vieira. Quero também dizer da minha satisfação em compartilhar esse espaço com o reitor eleito, o professor Adilson Oliveira. O professor Adilson, o reitor, chegou faz pouco no nosso grupo de não nomeados. E já é uma liderança, uma voz respeitável e uma autoridade que acrescentou qualidade ao debate do nosso grupo e às nossas decisões. Adilson, estamos juntos certamente nessa luta. Que a autonomia universitária está garantida em um artigo pétreo da nossa Constituição é sabido de todos. As universidades brasileiras, particularmente as federais, têm buscado autonomia desde a sua criação. Portanto, a luta pela autonomia das universidades tem uma longa história. Marilena Chauí resume muito bem esse processo quando observa que, durante a ditadura, todos estão lembrados, uma das bandeiras de luta das universidades públicas foi pela autonomia. Isto é, para que as decisões universitárias fossem tomadas pelas próprias universidades com os seus órgãos colegiados. Essa luta foi mais candente no caso das universidades federais, diretamente dependentes de atos da Presidência da República, explicando por que um dos elementos-chave do combate era a conquista da eleição direta de reitores e diretores de unidades. Sob suas múltiplas manifestações, diz Marilena Chauí, a ideia de autonomia buscava não só garantir que a universidade pública fosse regida por suas próprias normas, democraticamente instituídos por seus órgãos representativos, mas visava ainda assegurar critérios acadêmicos para a vida acadêmica e independência para definir a relação com a sociedade e com o Estado. E conclui, numa palavra, a autonomia possuía sentido sociopolítico
e era visto como a marca própria de uma instituição social que possuía na sociedade seu princípio de ação e de regulação. A Constituinte, na verdade, foi o espaço onde finalmente a autonomia universitária ganha identidade própria. O artigo 207 eleva a autonomia universitária do status anterior, constante em lei ordinária, para um novo status, a constitucionalização. O artigo 207 foi uma conquista do movimento de docentes, servidores, estudantes e alas progressistas da Constituinte. Um artigo de redação direta para não deixar dúvida quanto ao que estabelece. Não podemos esquecer, porém, o artigo 206, que dá uma diretriz objetiva fundamental do seu inciso 6º. O artigo 206 da Constituição diz que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. E o inciso 6 diz: gestão democrática do ensino público na forma da lei. Ainda que esse não tenha sido o texto originalmente proposto pelos movimentos mais progressistas, ele é um dispositivo que direciona não somente a eleição para as escolas e faculdades públicas, mas também inspira o processo de democratização no acesso e no processo de ensino. Mas a verdade é que, para as universidades federais, a autonomia universitária, garantida na Constituição Federal, pouco ou nada tem adiantado. Impõe-se a pergunta, diante desse quadro, quais os efeitos positivos da previsão constitucional da autonomia universitária em termos de planejamento e melhor desenvolvimento das atividades acadêmicas. Para as universidades federais, muito pouco ou quase nada, como observa a professora da USP, doutora Nina Ranieri. Diz ela: sua situação de dependência do MEC não se alterou significativamente após 1988, posto que a legislação ordinária não controlou as principais variáveis que interferem na eficácia da sua atuação autônoma, condições de financiamento e a especificidade de seu regime jurídico. Nem mesmo liberdade acadêmica tem sido garantida. Haja visto as tentativas de cerceamento do atual governo na oferta de cursos, por exemplo, para as humanidades. Desde 1988, passaram pelo Congresso e pelo Executivo representantes majoritários de diferentes campos ideológicos. Infelizmente, em nenhum momento se deu seguimento ao estabelecido na Constituição Federal. Muito pelo contrário. Em 1996, a LDB foi comemorada por todos e por todos defendida como uma grande conquista. E, de fato, é, em muitos sentidos. Como, por exemplo, estabelecer metas para a educação e consequente obrigação dos governos no cumprimento das mesmas. Porém, o tema que estamos aqui discutindo, a LDB não só afronta o artigo 207 da Constituição, como pior, perpetua estruturas estabelecidas para as universidades pela ditadura militar. Considere o artigo 56. As instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da gestão democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados e deliberativos de que participarão os segmentos da comunidade institucional, local e regional. Até aqui vai muito bem, mas no seu parágrafo único ocorre um deslize. Parágrafo único. Em qualquer caso, os docentes ocuparão 70% dos assentos em cada órgão colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem da elaboração e modificações estatutárias e regimentais, bem como da escolha de dirigentes. Sem entrar no mérito da proporcionalidade, que é outra questão, a questão de fundo aqui é que, de acordo com o princípio constitucional, as universidades teriam o direito de estabelecer as formas como cada instituição entende deve ser feita a escolha de seus dirigentes. Pergunto, onde está a autonomia da universidade pela qual os movimentos têm lutado uma vida inteira? E as consequências da inobservância da Constituição Federal vão mais adiante. Preste atenção na cronologia das leis que regulam a escolha dos reitores das universidades federais. Lei 9.192, de 1995, artigo 1º, que alterou o artigo 16, inciso 1º, da Lei
5.540 de 68. Prevê que o reitor e vice-reitor das universidades serão nomeados pelo presidente da República entre professores dos 2 níveis ou que tenham título de doutor, a partir de listas tríplices organizadas pelas instituições. O artigo 1º do Decreto Federal de 96, por sua vez, reforça a legislação de 95. Observem que a origem das leis em vigor é uma lei de 1968, em plena ditadura militar. Vou mais adiante. Por que, quando constituídos os institutos federais, e o professor Lúcio acabou de mencioná-los, através da Lei 11.992, de dezembro de 2008, que prevê a eleição paritária de um nome para a nomeação a reitor, não se aproveitou o momento para modificar as leis ilegais que regem a escolha dos reitores das universidades federais? A bem da verdade, é importante aqui lembrar que a Andifes e o Proifes apresentaram projetos de regulamentação da autonomia já há algum tempo, sem sucesso. Projetos mais simples, como o do deputado Gastão Vieira, estão no aguardo de condições mais favoráveis de tramitação em um Congresso sabidamente conservador atualmente. Os ataques às universidades federais pelo atual governo têm a face midiática de acusações ridículas e falsas, com plantação de maconha, laboratório de drogas sintéticas, doutrinação ideológica, marxista, etc. O governo tem tentado cercear a liberdade de cátedra e atentado contra a autonomia ao não respeitar a vontade democrática das comunidades, ao não nomear os eleitos para a reitoria. Rechaçamos as tentativas de transformação das universidades em entidades prestadoras de serviços, quando muito bem nos lembra, de novo, a professora Marlene Chauí, no livro Universidade em Ruínas, publicado aqui pela URGS há muito tempo, que a universidade sempre foi uma instituição social, isto é, uma ação social, uma prática social fundada no reconhecimento público de sua legitimidade e de suas atribuições. É exatamente isso que incomoda o projeto autoritário do atual governo. As universidades federais não estão ao serviço do presidente da República. Isso é muito importante que nós nos lembremos. Nós não estamos a serviço do presidente da República. Esses são os fatos que demandam análises mais profundas das responsabilidades, omissões e oportunismos que nos levaram ao terror que hoje vivemos, quando um governo que tem as universidades como inimigas estão nos destruindo por dentro. As universidades federais não estão a serviço da presidente da República. Agora, em junho, o Supremo Tribunal Federal vai examinar a ADI 6565 do Partido Verde, com amicus curiae, como a Durgs, como o Proifes e outros tantos. A Andifes também. Temos um grupo de reitores não nomeados, dos quais a Dilson e eu fazemos parte, que está se mobilizando. Teremos um seminário nacional a esse respeito e temos a grande esperança de que a justiça seja feita no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, professor Oppermann, por esse brilhante raciocínio, por essa brilhante exposição em tão curto espaço de tempo. Entretanto, já temos connosco o professor Nilton Brandão e eu vou pedir, dado o facto que o protocolo foi um pouco quebrado, mas nós temos que ser maleáveis nisso. Eu ia pedir a gentileza ao professor Adilson que cedesse um pouco a sua vez, só para ouvirmos as palavras do professor Brandão e depois continuaremos com o senhor e com certeza que o professor Brandão vai acompanhar atentamente a sua exposição. Muito bem, vamos então ouvir as palavras do professor Nilton Brandão, presidente do Proifes Federação. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Rui. Uma saudação muito especial. Antes de saudar os demais, quero pedir desculpa, eu estava além de estar com uma atividade, me perdi no e-mail aqui, com o link para poder entrar. Agradeço, Rui, por me avisar, Lúcio, que bom que eu consegui estar aqui com vocês. Saudar o professor Adão, aqui da UFSCar. Prazer, professor Adão.
Adilson, a gente tem se encontrado em alguns debates lá no grupo dos reitores eleitos e não empossados. Professor Rui, uma satisfação, Rui, por vê-lo novamente. Professor Gil Vicente, nosso companheiro de sempre atuante, parabenizar pela atividade da DUFSCar, que eu sei que você ajudou junto com o Rui ali. Os demais que estão aqui, que não estão com a câmera ligada, mas minha saudação à Suzana, à Sueli, à Ana Cândida, ao Roberto e ao, não sei como é que pronuncia, se Lavois, Miguel. Lavois, deve ser Lavois. Uma satisfação imensa estar com vocês. Veja, o debate da autonomia universitária é um debate muito caro para a Federação. Registrar de que nós... o Proifes tem feito esse debate desde que as universidades praticamente perderam as procuradorias das universidades. Claro que foi um direito trabalhista, enfim, foi uma reivindicação dos procuradores, dos advogados, que tiveram as suas carreiras equiparadas, né? Eu acompanhei um pouco esse debate à época, mas as universidades ficaram refém de um órgão externo na sua fiscalização. E de lá para cá, sistematicamente, este órgão passou a se comportar como fiscal de governo, sem entender as idiosincrasias das universidades, que tem instituição própria. Eu escutava o Rui falando que a universidade não é instituição de governo, e é bem isso. A universidade é uma construção da sociedade. Quando ela fazia um concurso para um procurador, não é que o concurso era direcionado, mas você buscava pessoas com perfil, né, na defesa da universidade. Ele vinha para a universidade como um servidor público da universidade. Então, você tinha um processo de defesa muito maior, né, e não ficou refém da procuradoria, que passou a cada vez mais ver os reitores como inimigos, quer dizer, os reitores como incompetentes, as gestões no seu conjunto como incompetentes, e responsabilizando-as ao ponto que anteriormente você tinha uma equipe de orientação e de acompanhamento. Mudou o foco a partir disso. O Proifes construiu uma proposta, um debate que já vem de longa data. Eu lembro que esse debate foi muito articulado com a Andifes, o professor Rui, acho que estava na Andifes também, acho que acompanhou um pouco esse debate lá, mas foi muito articulado com a Andifes, mas a Andifes tinha uma comissão própria, uma comissão que trabalhou em paralelo e construiu um projeto de autonomia. E esse projeto é muito próximo do nosso, tem uma diferença pequena. Eu já tentei, em alguns momentos, conversar com a Andifes, a gente construiu uma proposta conjunta e, quem sabe, trazer outras entidades que assinassem um projeto conjunto, na perspectiva de que sempre tem aquela coisa, né? Quem é o autor, que leva os seus louros, e o Proifes nunca se preocupou com os louros, nunca. Nós sempre nos preocupamos em fazer o debate e encontrar a melhor alternativa possível para a universidade. Então, dito isso, evidentemente que nós vivemos um momento ímpar da questão da autonomia da universidade, né? O ataque do governo Bolsonaro, ele é sistemático em diversas direções. Poderíamos falar aqui não só da questão do desrespeito à eleição ou à consulta, como queira, para mim não muda, das universidades, quer na querer comparar a lista tríplice da universidade com a lista tríplice de procuradoria, de Polícia Federal, etc., que são coisas totalmente distintas. Enfim, eu creio que não é o caso de discutir essas distinções, mas o fato é que distintas. As universidades têm um processo de consulta interna que entende a autonomia também pelo seu viés democrático, pelo seu viés participativo, e isso é diferente para os outros corpos de outras instituições. Faz parte do processo de gestão democrática a questão da escolha dos seus reitores, né? Tanto é verdade que, regra geral, em muitas universidades, entra na lista tríplice apenas o cabeça que participou das eleições. Às vezes, aqueles que perderam a eleição sequer entram na lista porque entendem o processo democrático, o que passou a não ser a regra comum no governo Bolsonaro.
O professor Rui viveu isso lá no Rio Grande do Sul, o professor Adilson aí na UFSCar, mas a diferença do professor Adilson, Pelotas, por exemplo, é que pelo menos é a mesma equipe que está lá. Agora, nós temos casos, né? Nós temos casos que a pessoa dizia claramente, e se eu não me engano é o caso do professor Rui, que a pessoa dizia bastante, publicamente, eu só preciso estar na lista. Não importa a participação, não importa a votação. A votação do oponente do professor Rui lá foi pífia. Pífia para ser bonzinho. É sem respaldo nenhum da sociedade. E, quiçá, aqueles sem voto nenhum. Portanto, caracteriza, na minha avaliação, um ataque muito virulento e a nossa esperança é na ADI 6565. Eu não sei exatamente qual era o tempo, Rui, mas eu vou encerrar dizendo assim, porque a gente não percebe, mas eu creio que eu já falei bastante, inclusive. Mas eu quero encerrar dizendo assim, eu estou muito esperançoso, são 22 reitores que têm se reunido com uma certa regularidade. Junto com esses reitores, há um grupo de reitores que participam, que também são reitores eleitos e empossados normais, que também participam e organizam, e que têm discutido a perspectiva daquilo que nós acreditamos. Não é uma questão de defesa pessoal. Eu não quero que o Rui seja reitor lá, porque não, ou que o Adilson. Não é essa a questão. Vai para muito além da questão pessoal e esse espírito que eu tenho visto nesse grupo, ele anima muito a gente participar e a gente acompanhar. É pensar a instituição universidade, pensar que a universidade é uma construção social e que a gente precisa resguardar essa instituição porque governos passam. Mas a universidade, o conhecimento fica, a ciência produzida fica, a socialização da ciência e do conhecimento serve para o crescimento da universidade, e é nessa linha que nós nos somamos como amicus curiae na universidade, inclusive para trazer a equipe jurídica, né, em nome do Prois Federação, em nome desses reitores, para poder lutar no Supremo Tribunal Federal contra o ataque às universidades. Claro que eu poderia falar do ataque do orçamento, que é terrível e vai matar as universidades agora, mas eu creio que esse é um outro debate que a gente, se for o caso e oportuno, a gente possa falar dele. Então, assim, concluo dizendo, a questão da autonomia é fulcral, absolutamente prioridade do Prois Federação, dos seus sindicatos, da nossa luta coletiva, da nossa luta sindical. Obrigado, Rui. É um prazer falar para esse seleto fórum de pessoas tão importantes. Muito obrigado, professor Brandão, obrigado pela sua presença. Espero que ainda tenha um tempinho para, enfim, nos acompanhar até ao final e assistir, com certeza, à exposição do professor Adilson. Só para a ciência, o nosso colega Adão Geraldo é jornalista da UFSCar, ele não é docente, ele ficou um pouco atrapalhado quando o senhor tratou por docente, mas não, ele é meu colega, é jornalista exatamente na UFSCar, na área de rádio. Portanto, está aqui feita a explicação. Eu gostaria de, antes de passar ao professor Adilson, gostaria de informar a todos, mais uma vez, já frisei isto no início, que haverá um tempo para perguntas e respostas, um tempo total de 15 minutos, quando o professor Adilson terminar a sua exposição, e essas perguntas poderão ser feitas via oralmente, portanto, vão ter 1 minuto para cada pergunta, mas antes disso as pessoas vão ter que se inscrever no chat aqui desta nossa transmissão. Curvo-me pela gentileza em ceder a vez para o professor Brandão, curvo-me pela sua gentileza, professor Adilson, a palavra é toda sua. Muito obrigado. Boa noite, Rui Sintra. É um prazer estar aqui falando sobre a questão da autonomia universitária. Queria, então, cumprimentar o professor Brandão, presidente do PROIFES, que, como disse, estamos tendo a oportunidade de nos encontrar justamente para discutir formas de defender a universidade, né? Queria também comentar o professor Lúcio, da ADURGS, também é um prazer conhecê-lo aqui hoje, nessa conversa. Professor Gil, também agradeço o convite de participar aqui desse evento, e o professor Rui, reitor Rui Oppermann, que também tive o prazer de conhecer, queria ter conhecido ele numa situação melhor, no Fórum da Andifes, né? Seria um enorme prazer ter conhecê-lo lá,
pois eu já sabia da sua liderança, da sua atuação como reitor da URGS, e, sem dúvida nenhuma, tem sido também muito importante no nosso grupo a sua visão, a sua experiência que está sendo colocada, né? De fato, quando foi em setembro, quando a gente soube que o Rui não tinha sido empossado, nós aqui que tínhamos acabado de ter feito o colégio eleitoral aqui, começamos a ficar muito preocupados, né? A gente falou assim, puxa vida, né? Uma universidade como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul não foi respeitada à vontade, né? Aí a gente viu toda a dificuldade que passou o professor Tourinho na Universidade Federal do Pará, mas de alguma forma acabou sendo nomeado. E aí a gente pensou, puxa vida, nós estamos aqui na mira de alçada de tudo isso, né? Os colegas aqui, cumprimentando também todos os colegas aqui da universidade que estão presentes aqui durante essa live, sabem muito bem o quão foi tenso o nosso processo, embora a eleição foi um processo totalmente tranquilo, embora teve uma disputa muito acirrada, a gente venceu com uma maioria absoluta em primeiro turno, né, contra as outras duas chapas, embora houve alguns tumultos, na hora próximo da nomeação, a gente teve ações de outros candidatos, etc., que perturbaram todo esse processo nosso e acabaram empurrando o nosso processo, que deveria ter sido nomeado no começo de novembro e acabou concretizando em 15 de janeiro com a nomeação da professora Ana Beatriz, que fazia parte da nossa equipe como a pró-reitora de extensão, pois a UFSCar tem a tradição de mandar sempre os nomes da mesma equipe já há muito tempo. Principalmente porque a UFSCar já sofreu anteriormente de mim um reitor que foi eleito e não foi empossado. O professor William Saad, quando foi eleito com a maioria dos votos de forma paritária aqui na universidade em 1983, não foi empossado pelo governo militar da época. A história é bastante complexa, etc. Tem o livro do Valdemar Sargud, que narra bem essa história, mas a gente vê que ali a gente tinha detectado um problema, que a vontade da universidade poderia ser questionada e, sem dúvida, como aconteceu na época, teve um interventor que gerou grande problema, que somente saiu da universidade infartado, né? Dada toda a pressão, tudo que aconteceu e foi feito. E passava para a minha cabeça, eu não sou como o professor William Saad, um grande nome que nos deixou em 2015, foi por muitos anos presidente do nosso Conselho de Curadores da Universidade. Falei, eu não gostaria de estar do lado do Saad dessa maneira, de ser um outro reitor não empossado da UFSCar. Embora nós fizemos essa proteção, a professora Ana Beatriz assumiu a reitoria, ela manteve exatamente a mesma equipe que a gente estava trabalhando, não somente falando das pró-reitorias, mas todos os outros cargos da administração superior da universidade, secretarias, institutos, entre outras coisas, todos os nomes que a gente já tinha escolhido antes, ela manteve todos eles e tem, até esse momento, implantado o projeto que nós discutimos e apresentamos com a comunidade. Então, é claro, diferente do caso da URGS, a UFSCar teve um prejuízo menor, como eu não assumi. Porém, a UFSCar teve um prejuízo. E aí eu não falo de uma questão pessoal minha, eu não estou lá, esse é o grande prejuízo. Mas foi o prejuízo de atacar a sua vontade. E isso é uma coisa que a gente não pode deixar quieto. Eu acho que isso é importante, esse movimento que está sendo feito de protestar contra isso. Pois nós estamos justamente em jogo algo que caracteriza o que é ser universidade. Em qualquer lugar do mundo que a gente tem aquilo que a gente chama de universidade, a palavra autonomia se confunde com a própria ideia de universidade. A universidade, que é uma instituição milenar, surge justamente para ser autônoma, para produzir e fazer o conhecimento. Então, não é possível a gente pensar numa universidade que ela não tenha uma autonomia, como está lá previsto no artigo da Constituição, no artigo 207, autonomia didática, financeira, administrativa e científica. Que a gente vê que, muitas vezes, o espírito da lei colocado ali nem sempre é exercido, né? Esse momento mesmo, sem entrar muito nesse debate da questão do orçamento da universidade,
que não é a primeira vez que isso acontece. Em muitos governos anteriores, a universidade passou apertos muito grandes, mas nesse momento a gente tem uma coisa, não apenas fiscal, mas temos uma coisa ideológica marcando essa questão da universidade. Uma proposta que é que o que nós queremos, o que esse governo quer para a universidade? Ele não quer a universidade, ele não quer o livre pensar, ele não quer a produção do conhecimento. Ele acredita que tem que destruir tudo para construir algo novo, aquilo que ele considera novo. E a gente vê que aquilo que ele considera novo é a coisa mais antiga que se possa imaginar. Muito distante daquilo que a gente pensa numa universidade para o século XXI. Uma universidade no qual ela tem um papel determinante na sociedade. A gente tem a universidade não somente formando as melhores pessoas, desenvolvendo os conhecimentos para a solução dos grandes problemas, não só do Brasil, como do mundo. Mas a gente vê, principalmente nas universidades federais, e a UFSCar tem muito orgulho de ter sido uma das primeiras, se não a primeira universidade a ter uma política de ação afirmativa antes dela ter sido regulamentada por lei. A UFSCar tem essa tradição de justamente saber que a universidade ela somente poderá ser uma essência se ela, de alguma forma, representar também a sociedade. Então, por isso, as políticas de inclusão elas são de fundamental importância para ajudar a tirar justamente o desnível que nós temos na nossa sociedade. Então, esse é o papel da universidade. E a UFSCar se destaca entre as universidades federais em diversos aspectos que a gente define o que a gente acha que tem que ser uma universidade moderna do século XXI. Porém, nós enfrentamos uma atitude que não é exclusiva sobre mim, sobre o professor Rui, mas sim sobre muitos. Nós estamos falando de mais de 20 reitores que não foram indicados pelo governo. Não é porque eu ou o professor Rui tínhamos algum impedimento legal. Talvez o espírito da lista tríplice venha a isso. Olha, eu tenho aqui 3 nomes. Se o primeiro tiver algum impedimento legal, algum processo, alguma coisa que faça com que o presidente não possa colocar, porque se aí ele estivesse colocando, ele estaria cometendo um crime, uma falta, aí ele poderia escolher o segundo ou terceiro nome. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é outro. É justamente colocar o caos. E no caso da UFSCar, eu acho que foi, tanto o caso da UFSCar e o caso de Pelotas, que foram casos muito próximos, aconteceram no mesmo dia, né? A diferença de um dia para o outro foi a nomeação, tanto de Pelotas quanto aqui da UFSCar. A professora Isabel, que foi nomeada em Pelotas, ela também fazia parte da equipe do professor Paulo. Da mesma forma, foi uma ideia de desestabilizar isso. E qual deve ter sido o motivo da minha não escolha? Todo mundo conhece, principalmente aqui na UFSCar, a minha atuação como divulgador da ciência, a minha atuação como cientista, como pesquisador, etc. Tudo isso incomoda, né, esse atual governo. E, claro, pode pensar na cor do time de futebol que eu penso ou do partido político que eu tenho simpatia. Mas nada disso é motivo. Nada disso é motivo de fazer uma escolha, pois há de se respeitar a vontade da universidade. No caso da UFSCar, nós estamos falando de 70% da comunidade escolhendo o nosso projeto e depois isso sendo repetido também no colégio eleitoral, embora todas as perturbações que foram colocadas durante o processo. Infelizmente, então, a gente tem um grande problema aqui de ter esse ataque à universidade pública sendo feito de maneira sistemática, com o objetivo de destruir a universidade. Muitas pessoas vêm com o discurso, né, como a gente até ouviu muito aqui na UFSCar. Olha, se não está gostando da forma que o presidente escolhe, muda-se a lei. A gente ouviu esse discurso muitas vezes aqui na universidade de opositores a esse processo democrático que a gente coloca aqui, justamente porque tinha o mesmo interesse, bastaria meu nome estar na lista que eu seria nomeado. Porém, o que acontece? A gente está não falando de uma lei que diz que tem que ter a lista tríplice, nós estamos falando da Constituição. E a Constituição não se muda simplesmente ao sabor de um governo. O professor Rui colocou uma coisa muito importante. O reitor não é
não é cargo de confiança do presidente da República. Reitor não é escolhido para ser cargo de confiança como escolhe uma estatal, como escolhe uma secretaria ou até um ministério. Reitor é diferente. Reitor ele é escolhido pela comunidade, ele é escolhido pela própria instituição. Porque se assim não o fosse, deixaríamos de ter o que a gente chama de universidade. Então, não há de se comparar a nossa lista com a lista que, como tem lá no voto colocado pelo ministro Alexandre de Moraes, né, compara a nossa lista, a lista de procuradores, etc. Há de se esclarecer que a nossa lista é muito diferente. É uma lista escolhida não só pelos professores, pelos docentes, pelos servidores técnicos administrativos e pelos estudantes, mas também nós temos, até no nosso colégio eleitoral, pessoas externas à universidade, que representam a comunidade, que também votam no colégio eleitoral para a indicação do reitor. Então, ou seja, a coisa é muito mais ampla. Precisa-se, então, eu acho que esse é um compromisso e um desafio que a universidade tem que ter, dela deixar claro para a sociedade qual é o seu papel e como ela funciona. Ser reitor não é ser diretor de escola. Ser reitor é muito mais do que isso. Ser reitor é justamente coordenar uma instituição com múltiplas facetas, com muitas ações que tem a pesquisa, o ensino, a extensão, tem a comunicação do conhecimento, ela tem todos esses aspectos. Então, por isso, somente a universidade se fortalece se aquele que é escolhido por ela numa eleição onde se debate projetos, debatem-se ideias e não debatem-se pessoas, isso somente será, isso vem justamente fortalecer o livre pensar da universidade. Então, por isso, precisa deixar claro, acho que o julgamento no STF acho que vai deixar isso muito claro, eu tenho bastante esperança nesse aspecto, de deixar claro que escolher reitor não é escolha do bel prazer, não é um cargo colocado como troca política, como muitas vezes a gente vê em várias esferas do governo, não só nesse, em todos os outros. O reitor ele é diferente. Então, por isso, a gente tem que defender isso. E, justamente nesse momento que a gente enfrenta esse negacionismo da ciência, esse negacionismo ao conhecimento, a autonomia universitária, ela é a vacina que vai nos proteger desses males que nós temos aí. É a autonomia universitária que garante a liberdade de pensamento, a liberdade de manifestação. Coloca-se, então, a universidade como democrática. Se nela não tiver autonomia, ela perde a democracia. Se ela perde a democracia, ela perde a inclusão. E se ela perde a inclusão, ela perde a sua excelência acadêmica. Então, a gente não pode pensar num projeto de universidade do Brasil que não contemple uma universidade democrática, inclusiva e com excelência acadêmica. Esses 3 pontos somente atingem quando os 3 estão simultaneamente. E nós não podemos deixar que isso continue sendo feito, isso continue acontecendo nesse país, pois o prejuízo será gigantesco. Basta lembrar que se essa política de nomear reitores dessa forma continuar, até o final de 2020, até o final do próximo mandato de presidente, todos os reitores e todas as universidades já terão seus cargos trocados. E se a gente não colocar um basta nisso, a gente vai destruir a universidade pública brasileira. E isso vai ser um prejuízo que não vai se levar apenas anos nem décadas, mas talvez leve até um século para a gente voltar a ter aquilo que a gente tem de tão importante. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, falando com vocês, conversando com vocês, estamos à disposição. Muito obrigado, professora Adilson, obrigado pela sua apresentação. Eu não tenho, pelo menos não chegou ainda perguntas nenhumas dos nossos participantes. Eu, entretanto, pedia se algum dos nossos oradores convidados gostaria de fazer algum comentário, acrescentar algo ao que os colegas, enfim, que os colegas sublinharam aqui nesta live. Alguém quer comentar, alguém quer acrescentar algo? Professor Rui, por exemplo? Não é desafiá-lo diretamente, mas
gostaria de ouvir também a sua participação. Eu gostaria de, talvez, aproveitar a oportunidade para especificar um pouco como é que se deu aqui o processo de escolha do atual interventor. Nós temos uma consulta à comunidade, e nessa consulta ele ficou em último lugar. Depois, então, vai a lista da consulta, vai para o Conselho Universitário. Nesse momento, aliás, durante a campanha, durante a consulta, a Durgs, o Lúcio e outros colegas já buscaram abrir um diálogo com os 3 candidatos para que a gente se pronunciasse com relação à questão de que o primeiro colocado na consulta seria o escolhido, isto é, os outros 2 retirariam suas candidaturas. Isso não aconteceu, a não ser publicamente. O atual interventor publicamente declarou que ele, se ele não fosse o primeiro escolhido, ele não concorreria no Conselho Universitário. Não? Só que, quando o Conselho Universitário se reuniu, lá estava ele com a sua candidatura e recebeu de 77 votos, que é o total do nosso Conselho Universitário, com representações também da comunidade, ele recebeu 3 votos, inclusive um que é o dele. E isso permitiu, então, a ele, primeiro, que se contradissesse com o que havia dito, né? E ele disse depois, numa entrevista, que ele tinha se enganado, que não era bem aquilo que ele queria dizer. Enfim, já deu uma nota do como é que ele se comportaria e como está se comportando. O fato é que depois disso, com a lista tríplice formada e ele, que disse publicamente que bastava um voto para ele ser nomeado, porque ele tinha essa mensagem vinda de Brasília, e de fato foi isso que aconteceu. Houve todo um movimento, né, da extrema-direita, fizeram um vídeo comigo e com a vice-reitora, a professora Jane Tutiquian, nos acusando de comunistas, de capachos, de fazer infiltração comunista na universidade, porque eu tinha recebido deputados do PCdoB, do PT, aliás, deputados que eu recebi porque eles estavam trazendo emendas individuais de investimento na universidade, como também recebi até mesmo o senador Heinz, esse aí que agora, né, virou um defensor da cloroquina. Então, isso foi uma atitude extremamente difícil. Além disso, o vice-presidente, o Mourão, que também é maçom, juntamente com o meu interventor, fizeram um movimento maçônico, né, contrário à minha nomeação. Né, e tem um deputado aí, um deputado raivoso, que disse que ele que ia escolher o reitor da universidade e nós iríamos varrer a esquerda da URGS. E o fato é que, eu acho que o Lúcio já deixou isso muito claro, as dificuldades administrativas que ele está tendo são muito grandes, ele está desrespeitando uma decisão do consumo, ele não está conseguindo dar vazão à administração pura e simples da universidade, e com isso, infelizmente, a universidade está perdendo seus espaços, perdendo sua capacidade de liderança, e a médio prazo nós vamos ter, então, essas notícias. E esse é o grande problema. O problema do interventor é a falta de legitimidade. E a falta de legitimidade faz com que ele não tenha capacidade de levar o que ele pensa que é um projeto dele, o projeto da universidade, adiante. E isso é um prejuízo muito grande. E eu concordo com vocês, é muito difícil a gente passar isso para a comunidade, mas a comunidade já está sentindo, porque não tivemos vestibular, não tivemos entrada de alunos até agora na universidade, o que prejudica as expectativas da maior parte da nossa comunidade. Então, sim, a frustração é muito grande. Nós também já tivemos um interventor nomeado antes da Constituição Federal, e também não ficou mais do que um ano, só que ele, em vez de infartar, ele foi promovido foi demitido, foi exonerado para cima pela ditadura militar. Mas também foi um problema muito sério para a universidade. Então,
Não há dúvida nenhuma que uma situação como a de São Carlos, como a de Pelotas, essa questão é atenuada. E não se trata aqui da gente fazer as comparações, mas dizer que o princípio democrático não foi respeitado. E o princípio democrático é a melhor forma de você ter o exercício de uma autonomia dentro da universidade. Muito bem, professor Rui. Temos agora aqui pedido 1 minuto para um comentário ou uma pergunta. É a professora Sueli Schreiber da Silva, vice-presidente da UFSCar. Professora, boa noite. Boa noite, é um prazer imenso ter vocês aqui na nossa universidade, né? O professor Brandão, né? Com sua fala maravilhosa, e os nossos 2 reitores, vamos dizer assim, né? Porque só não foram empossados. Eu gostaria de dizer que a UFSCar se alia ao movimento dos reitores, né? Nós queremos a volta dos nossos reitores escolhidos pela comunidade, né? A UFSCar trabalhou muito na eleição do reitor aqui na universidade, e imagino que o sindicato lá na URGS também. Professor Rui, ouvindo o senhor, eu tenho muitas saudades lá do Rio Grande do Sul. Eu fiz minha graduação em Ijuí. Provavelmente o senhor deve conhecer Ijuí da década de 70, né? Então, fiz minha graduação lá e pude matar um pouco das saudades, né, com o senhor e com o professor Lúcio, né? Agradeço pela vinda de vocês aqui para fazer esse debate, esse maravilhoso debate, e vamos continuar lutando, né, pela autonomia da universidade e pela democracia. Muito obrigada. Obrigado, professora Sueli. Temos aqui uma pergunta no chat, que é feita pelo Louvois Miguel, que é a seguinte: por que é que os ditos governos progressistas que antecederam ao desgoverno atual não regulamentaram a autonomia universitária plena? Onde é que erramos? Eu deixo esta questão, por favor, para escolherem quem é que vai responder à mesma. Talvez o professor... Eu vou provocar o Gil Vicente para essa resposta, porque vamos começar pelo introito, né? E ele tem, certamente, junto com o Lúcio, junto com a Dilson, junto com o Brandão, a história, né, dessa questão. Nessa época, eu não participei, né, da parte da Constituinte, imediatamente após a Constituinte, mas eu acho que é um momento muito importante a gente fazer essa reflexão, sim, porque essa é uma pergunta que a gente precisa ter uma resposta até para saber o que nós vamos fazer no futuro. Bom, se querem, posso falar um pouquinho. Rui, está perto do meu microfone? Sim, tá. Por favor. Bom, professor Rui Oppermann, essa é uma saia justa muito complicada para nós todos, que temos uma visão que é exatamente oposta do que o professor Adilson vinha colocando. Ele falou que a universidade tem que ser democrática, tem que ser inclusiva e tem que ser de excelência acadêmica, esses são os pilares fundamentais. E a gente sabe que esse governo hostiliza os três pilares, todos eles. É um governo que, ao contrário de democrático, é profundamente autoritário, ao contrário de inclusivista. Se ele pudesse excluir todos os pobres, negros, etc. e tal, da universidade, ele o fará. E excelência acadêmica não precisamos falar muito. Alguém que defende as posições que o nosso presidente atual defende é uma pessoa que não tem nenhuma conexão nem com a excelência, nem com a academia. Então, a pergunta que é feita é assim: por que é que, no momento certo, nós não conseguimos mudar essa situação que está hoje, que ensejou, por exemplo, situações em que o professor Rui não foi indicado? Isso foi um prejuízo certamente maior, como o professor Adilson já comentou, prejuízo certamente maior do que aqui, porque a pessoa que lá está é uma pessoa que não é alinhada politicamente
com aquilo que a comunidade, os nossos colegas professores, servidores e alunos votaram no Rio Grande do Sul. Aqui em São Carlos não é tão grave, embora, como a Adilson tenha dito muito corretamente, eu até tenho uma curiosidade, Adilson, de saber depois de vocês como vocês avaliaram essa questão, porque nós aqui no sindicato, eu falo um pouco pelos colegas do sindicato, nós ficamos perplexos quando a indicação não recaiu sobre você e tínhamos um grande problema, né? Porque nós tínhamos dito antes, você se lembra que colocamos nos comunicados, que qualquer pessoa que não fosse o reitor eleito seria considerado interventor. Mas nós ficamos numa situação muito complicada, assim como imagino que vocês também, porque, afinal de contas, nós, a UFSCar, também defendemos que o que devia estar em debate seria o programa, e não aquele personalismo que caracteriza nocivamente, muitas vezes, a sociedade brasileira. Se acredita muito no presidente, na figura do indivíduo, e muito pouco em ideias, no programa, em propostas. E nós tínhamos nos colocado contra isso, defendido, inclusive, que não deveria ser assim, que a gente deveria aprovar um programa e que depois, enfim, as pessoas daquele programa estariam credenciadas. Não foi isso que aconteceu. Então, nós ficamos... A situação foi difícil, imagino que talvez depois você possa comentar, que vocês tenham tido uma saia justa também muito... porque foi afrontada a democracia, e como é que você lida com isso? Porque se você diz, não pode, interventor, outra pessoa que não seja, a emenda pode ficar pior que o soneto, um pouco mais à frente, né? Porque aí o presidente pode falar, bom, vocês não querem esse, então deixa eu nomear aqui outro, né? Então, agora, voltando à questão que está colocada, é assim, o PROIFES defendeu, desde a reforma universitária, como a gente estava conversando aqui antes, até durante todo o governo Lula, nós defendemos que fosse revogada a questão da lista tríplice. E aí, assim, né, não há como comparar o governo Lula ou os governos Dilma com o que está acontecendo. Não precisamos falar muito aqui para os colegas que estão assistindo essa conversa, não precisamos falar muito das diferenças, são diferenças abissais, né? Agora, dito isso, é preciso que também a gente faça uma autocrítica do que aconteceu. Então, não é que a gente tem que esquecer a situação política que a gente está e sair fazendo autocríticas como se isso fosse mais importante do que fazer a crítica desse governo genocida e fratricida que está. Mas uma autocrítica é muito importante. Eu diria que foi um erro muito grande, o PROIFES insistiu nessa questão muito explicitamente, essa questão foi levada aos ministros da época, os ministros levaram essa questão para o presidente da República, e a gente sabe, de fonte muito boa, que o próprio presidente da República achou por bem que não seria a hora, e depois nunca mais foi, de mudar a legislação vigente e retirar essa questão da lista tríplice, substituindo por indicação única e que fosse resolvida e terminada no próprio âmbito da universidade. Então, eu acho que essa é uma autocrítica muito grande, que a esquerda foi muito bem colocada, a pergunta do professor Louvois, né? Muito bem colocada. Eu acho que essa autocrítica daqueles que se consideram do campo progressista tem que ser feita, e mesmo dos dirigentes de então, que erraram muito achando que iam ter a caneta para sempre, e nem sempre a gente tem a caneta para sempre. A gente tem a caneta enquanto não vem o golpe. Depois que vem o golpe, a gente perde a caneta e perde o poder de controle sobre a situação. E a gente corre um risco imenso que pode, inclusive, afetar o país como um todo e a própria soberania nacional. Então, foi um erro muito grande, muito grave, que eu acho que a esquerda tem que aprender com ele e aprender a corrigir no futuro aquilo que fez de ruim no passado. Professor Adilson, foi uma situação... Se permitir. Não foi? Sim, deixa eu comentar. A questão que o professor Gil colocou, de fato, a gente, quando houve o problema da nomeação de Pelotas, eu já fiquei preocupado, eu falei, vai acontecer isso, alguma coisa me dizia que isso poderia acontecer aqui. Então, por isso, antes disso, a gente conversou, nós na equipe conversamos e já tínhamos colocado justamente essa questão, pensando exatamente no ponto. Ok, se a gente não aceita essa coisa, quem é que vai estar no lugar? Quem é que vai ser colocado no lugar se a professora Ana Beatriz ou o professor Rodrigo, que eram os dois nomes da lista, não aceitassem? Com certeza, se os dois declinassem também, alguém seria colocado.
e aí o prejuízo para a UFSCar seria muito maior. Então, a decisão que teve, e uma decisão que partiu da minha parte e com concordância de todo mundo, é que deveríamos sim aceitar caso acontecesse, pensando no bem maior, que é a universidade, não pensando apenas no indivíduo, né? Pensamos nisso. E até a minha própria postura de não estar em nenhum cargo da gestão, eu poderia ter ficado com o cargo de pró-reitor, chefe de gabinete, qualquer coisa, né? Poderia ter ficado. Também foi uma escolha particular minha, no sentido de, ok, se a professora, se qualquer um dos dois fosse indicados, eles também teriam que ter a liberdade de tocar o projeto que a gente escolhesse, sem ter a minha sombra de estar lá, né? Porque todo mundo sabe, o professor Rui, que foi reitor, sabe muito bem que quando a gente discute ideias na equipe para tomar decisões, né? No final das contas, a decisão, você tenta consenso, etc., mas quem assume a responsabilidade final de qualquer decisão é o reitor. Então, quem está sentado na cadeira do reitor tem que ter essa liberdade. E se eu participasse da equipe, eu percebi que eu estaria tirando a liberdade, no caso da professora Ana Beatriz, de tomar as decisões que até o presente momento, e eu tenho certeza, se assim continuar, ela está fazendo uma administração exemplar, colocando exatamente aquilo que a gente gostaria que está sendo feito. Aliás, eu tenho que fazer uma observação. Ela sempre, toda vez que eventualmente eu converso com ela, ela sempre me diz que eu estou tentando te representar da melhor maneira possível. A professora Ana Beatriz sempre me diz isso, né? Mostrando exatamente o compromisso que ela tem com o projeto e o compromisso que ela tem com isso. Como ela disse, ela jamais queria ter sentado na cadeira de reitor nesse momento, nessa situação. Então, eu acho que isso foi aquela questão, eu lembro que justamente, acho que foi o Amarílio que me ligou, né, sobre isso, acho que o Gil também, cheguei a conversar na época também sobre isso. Foi uma escolha que a gente fez o seguinte, olha, nós temos aqui, não sou eu que estou sendo empossado, porém nós estamos colocando aqui o nosso projeto que foi aprovado pela comunidade. Então, a gente, pesando na conta, viu que isso era o melhor para o UFSCar. Se nesse julgamento da ADI houver a decisão de ser anulada todas as nomeações, eu estarei aqui à disposição da UFSCar para cumprir aquilo que a universidade me escolheu para fazer como reitor. Tá? E garanto para vocês, isso também tem a concordância de toda a equipe que está atualmente na reitoria da UFSCar. Isso também é uma coisa bem esclarecida e bem feita. O que a gente não quer de forma alguma é que esteja aqui alguém que não esteja representando o projeto escolhido pela universidade. Muito bem, professora Adelson, tenho aqui, eu acho que vai ser a última pergunta, porque estamos rapidamente a aproximar das 9 horas. Rui Sintra, me permite fazer um comentário sobre essa pergunta? Ah, claro, professor, desculpa, claro que É que eu fiquei um pouco preocupado, porque o Gil foi muito cuidadoso, né? E como eu conheço o Gil, quando ele fala em autocrítica, ele faz usa de um artifício de linguagem meio guarda-chuva, assim, né? O Proifes, eu acho que não tem que fazer autocrítica nenhuma. O Proifes fez o que tinha que fazer. O Proifes, assim que surgiu como agremiação, e surgiu exatamente para fazer o contraponto para aqueles que deveriam fazer autocrítica e até hoje não fizeram, cumpriu tudo aquilo que tinha que ser feito, né? Defendeu a regulamentação do artigo 207, propôs um projeto de lei orgânica, levou esse debate, trouxe a discussão sobre autonomia, discutiu com o governo a questão de terminar a lista tríplice. Agora, o que acontece? Poucos, e aí não é nós que temos que fazer autocrítica, poucos da representação mais progressista do setor da sociedade entenderam o significado da autonomia. Essa é aquele problema. A democracia brasileira é muito jovem e a questão da universidade, efetivamente, a universidade brasileira
se a gente pegar, comparar com o mundo, né? Córdoba aqui do lado, na Argentina, a nossa universidade é jovem e a história de uma universidade autônoma, democrática, participativa, inclusiva, né? que tenha identidade com a sociedade é uma coisa nova. Portanto, essa questão democrática, e a pergunta que o Louvá faz não é uma pergunta de fácil resposta, né? Ela traz vários elementos. Um dos elementos chaves aqui é que, infelizmente, quando a gente, entre aspas, quando a gente estemos no poder, enquanto está nomeando o primeiro e aquele que nos agrada, parece que todo o resto é pouco importante. Então, se minimiza a questão. E isso foi um problema que surgiu. Não havia, como estava sendo nomeado o primeiro, o resto parecia que não existia o problema. E o problema sempre está aí. E o PROIFES foi em cima disso. Tá? A segunda questão é que, dentro do movimento sindical, existiam várias agremiações que eram contra, e ainda são contra, a regulamentação. Acho que não precisa uma lei orgânica. Isso é importante também. Essa é uma disputa que esteve colocada. E nós, do PROIF, defendemos que tinha que ter. E a Andif defendeu que tinha que ter. E, por último, tem que se entender também que a questão democrática, né, não é uma questão acabada e resolvida no entendimento das pessoas. Existem muitos... Aliás, os países que nós identificamos como os países mais progressistas do mundo, com os países mais identificados com as nossas muitas causas aqui, a questão democrática da universidade não está resolvida. Essa questão de ter o poderzinho da caneta, de botar um nomezinho lá, da questão da tutela de governo, não está resolvida. Portanto, é extremamente urgente que a gente coloque na sociedade o debate sobre o que é a natureza jurídica que deve ter a universidade, a sua autonomia e por que ela tem que ser autônoma. Onde um dos elementos da autonomia, e um elemento importantíssimo da autonomia, porque é ele que vai garantir na prática, é a eleição do reitor pela sua comunidade. Tá? E obrigado, Sueli, pelas palavras. Que bom te ver de novo. Tá? Um beijão para ti. Ok, professor Lúcio. Obrigado, professor Lúcio. Temos então a última pergunta desta noite, já que eu fechei o tempo para que não haja, enfim, para que não se prolongue por demasiado tempo este nosso encontro. A pergunta é feita pelo Adão Mel, o Adão Geraldo, que ele colocou essa questão no WhatsApp. A razão é porque o celular dele está no tripé e não consegue escrever por lá. Então eu vou passar a formular a pergunta dele, que é a seguinte: diante do cenário atual, quais são as chances deste quadro criado pelo presidente Bolsonaro, a não nomeação de reitores legitimamente eleitos, ser revertido? Complementando, até quando a universidade resistirá sem que a comunidade seja ouvida ou respeitada em suas decisões? Por favor, alguém se oferece para comentar ou responder a esta questão dos nossos convidados? Sugiro que o professor Rui comece a resposta aí. Bom, Adão, obrigado pela pergunta. Na verdade, nós temos duas grandes esperanças. A primeira e mais imediata é que o Supremo Tribunal Federal faça a interpretação adequada da situação e dê provimento à ADI 6565, de tal forma que anule todas as nomeações feitas fora do primeiro da lista nas universidades federais. Esse é um embate que vai acontecer agora em junho, no final de junho. Essa ADI ela já estava sendo votada virtualmente, e enquanto ela estava sendo votada, nós estávamos ganhando. Nós tínhamos 3 votos certos, mais um prometido, quando, então, o ministro Gilmar Mendes pediu vista ao processo, ou, na verdade, ele pediu maiores informações, enfim, foi retirado, então, do julgamento virtual e foi marcado para o julgamento presencial.
o que em si é um fator complicador, porque nós já poderíamos ter resolvido isso com mais 2 votos, né? Mas perdemos um voto, que foi o voto do Celso Mello, que se aposentou, e muito possivelmente ganhamos um voto a mais contrário, que é desse bolsonarista que entrou aí no Supremo. Então, nós vamos ter uma eleição, vamos ter uma votação, um julgamento. Nós estamos nos preparando, enquanto grupo de não nomeados, com a participação da DURS, com a participação da PROIFES, da DIFES, de vários outros entidades, a UNE está conosco, não? No sentido de defendermos a autonomia da universidade e o entendimento de que essa autonomia pressupõe uma democracia na qual, então, o modelo eleito e escolhido pela comunidade seja o contemplado. Nós não sabemos exatamente o que vai acontecer, mas a nossa esperança, como o professor Adilson colocou, é de que a gente tenha a reversão, inclusive, de votos por não terem inicialmente compreendido exatamente essa perspectiva que nós temos. Esse é o momento. O segundo momento é em 2022, né, quando a gente for às urnas, e a gente espera que a gente vire essa página tão triste da nossa história. Muito obrigado, professor Rui. Professor Adilson, comentar? Eu queria completar, né? Além da ação que tem do Partido Verde, tem a ação impetrada pela OAB, que teve uma liminar dada em dezembro. A liminar foi dada também pelo ministro Fachin, no qual ela poderia ter sido um pouquinho mais incisiva, né? Se assim ou fosse, a UFSCar e Pelotas não teria tido problema. Na liminar, o ministro Fachin colocou que tinha que escolher dentro da lista, mas ele não falou que tinha que escolher o primeiro, porque ainda isso não estava fechado, então ele deu um caráter liminar. E essa liminar caiu. E aí a imprensa muito divulgou, né, que o presidente pode escolher quem ele quiser. Não, foi só derrubada a liminar, porque a liminar, de fato, segundo os nossos colegas juristas, ela era meio redundante, né? Porque escolher fora da lista, ele tem que devolver o processo todo. Falar, olha, o processo tem algum viés aqui, não está certo, cancela o processo, escolha um pró-tempore para disparar novamente o processo eleitoral. Então, ela era até meio redundante. Por isso que, inclusive, a liminar caiu com bastante votos ali, favorável contra isso. Então, essa ainda não foi julgada. Porém, eu acho que tem algumas outras circunstâncias que mostram interessantes. Quando o ministro Gilmar Mendes pediu vistas ao processo para que ele fosse discutido, o tribunal, o STF, poderia ter pautado isso daqui 2, 3 anos. Existem muitos outros assuntos muito proeminentes, né? Aliás, nunca o STF esteve tanto na mídia como está tido nos últimos tempos, né? Desse governo. Porque justamente, como ele é um poder que justamente ele fiscaliza, os 3 poderes, eles se fiscalizam entre si. O STF é o guardião da Constituição, em vários momentos ele está sendo chamado para justamente defender a autonomia da universidade. A gente viu o caso, por exemplo, que aconteceu, que proibia-se de fazer manifestação na universidade. Isso foi um placar de 11-0 lá no STF, dizendo que a universidade, sim, tem a possibilidade das pessoas manifestarem, expressarem as suas ideias, e mais outros casos que nos últimos 2 anos têm mostrado, né, o quanto que ele tem que estar intervindo em favor da autonomia da universidade. Então, o fato dele ter sido pautado agora para junho, é o final do período legislativo, do período judiciário do primeiro semestre. Na semana seguinte, há aquele recesso que todo meio do ano tem. Isso também é um pouco simbólico, tá? Segundo a impressão que alguns advogados têm nos passados, isso também é simbólico. Poderia ser exatamente alguma coisa para fechar o período. E há-se também o seguinte: existe uma respeitabilidade pelo Supremo Tribunal, pelas universidades e pelos reitores. A gente tem ali vários ministros que são professores, são e foram professores universitários. Em particular, o ministro Fachin foi candidato a reitor da Universidade Federal do Paraná numa vez, não foi eleito reitor, depois virou ministro, certo? Então, ou seja, tanto que o ministro Fachin, que Se me permite, Adilson, respeitou a lista tríplice, não colocando o seu nome no Conselho Universitário,
porque o entendimento aqui na federal é esse: quem é eleito pela comunidade escolhe no Conselho Superior, e o Conselho Superior referenda aqueles nomes aí para o ministro da República. O Fachin teve esse posicionamento naquele momento. Eu achei importante. Desculpe te Isso, não, interromper. muito bem lembrado, hein, Brandão? Então, ou seja, coloca entendendo bem isso. Aqui na UFSCar a gente também tem esse entendimento, mas dessa vez foi quebrado, né? Surgiu um quarto nome que esteve na lista, né? Mas teve pouquíssimos votos, não ficou na lista tríplice, ficou em quarto lugar, como também já tinha ficado em último lugar na própria eleição feita pela comunidade. Então, eu acho que isso tem uma certa conjuntura aí, ou seja, é uma discussão, digamos assim, de um caráter mais nobre, essa questão da autonomia. Entre as várias teses que se discutem no STF, eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque eles vão decidir uma coisa que marca, não é apenas a eleição do reitor que eles estão discutindo, eles vão estar certificando a autonomia da universidade. Então, eu acho que é uma causa que transcende um pouco, além apenas disso. Embora o voto do Alexandre de Moraes, que o Gilmar Mendes também ficou meio balançando com aquele voto dele, indique, olha, isso aqui é uma lista que nem a lista do judiciário, etc., eu acho que a maioria do STF tem o entendimento que eles estão discutindo alguma coisa muito mais profunda do que apenas a escolha de um dirigente de uma instituição, que claro que é o marco que representa a autonomia, mas essa decisão deles tem um impacto muito grande, pois vai contra exatamente uma cláusula que está colocada ali na Constituição. Negar isso é quase que dizer que o artigo 207 da Constituição ele não é válido, ele tem que sair de lá, tem que pegar, fazer uma emenda constitucional e tirar o artigo 207 e 206 da Constituição. Como bem lembrou o professor Rui, os dois artigos são muito importantes. Então, é quase isso. Se o STF disser que o presidente da República pode nomear ao bel prazer quem ele quer, é quase dar um recado. Pode fazer uma emenda parlamentar, uma emenda constitucional e retirar esses artigos da Constituição, porque isso não vale. Então, acho que existe dentro deles essa responsabilidade daquilo que eles estão falando. E como a maioria deles vem dessa tradição universitária, eles sabem o quão isso é importante. Talvez seja otimismo demais da minha parte, né? Mas a gente tem essas duas ações que ainda foram jogadas. A DPF ainda não foi pautada, me parece que ela se pautará, obviamente, após essa decisão da ADI, porque daí quase que é uma coisa redundante, né? Então não fazia sentido pautar as duas ou pautar uma antes ou depois, mas eu acho que com esse resultado da ADI ainda tem a DPF, como disse o professor Rui, a gente tem a escolha democrática assim de escolher um novo governo que respeite as universidades, respeite a autonomia. Então está muito em jogo. Não é apenas a escolha de reitores, mas sim a universidade brasileira está em jogo no dia 23 de junho. A gente até estava comentando aqui, é quase como uma final da Copa do Mundo para a gente aí, onde a gente vai ter que ficar coladinho na tela da TV Justiça para acompanhar esse julgamento tão importante para a sociedade brasileira. Muito obrigado, professor Adilson. Estamos na reta final desta nossa transmissão e eu vou pedir a todos os nossos convidados, por ordem, 1 minuto para as considerações finais. Professor Lúcio, 1 minuto. Ok. Primeiro eu quero parabenizar a UFSCar pela promoção desse evento, né? Eu acho que quanto mais entidades estiverem patrocinando essa discussão e convidando as pessoas para falarem sobre isso, melhor para a sociedade, né? Eu quero saudar o reitor Adilson e o reitor Rui Oppermann, né? Por estarem nessa cruzada, né? Cruzada não é uma palavra adequada, mas nessa caminhada discutindo esse assunto, né? Que vai muito além das suas aspirações pessoais, né? Mas é o debate sobre a questão da autonomia, foi muito bem colocado agora pelo professor Adilson, né? Que é isso que está em debate, que é a natureza da Universidade Pública do Brasil, né? Eu acho que as falas todas contribuíram muito, né? Quero saudar aqui o Gil Vicente, né? e o Brandão, meus colegas de direção lá do FOIFES, né? A Sueli, a vice da UFSCar,
E depois os outros que eu estou vendo aqui, a Doris, Lovoa, Suzana, Ana Cândiga, aí depois tem Universidade Federal CG, que não sei se é Campina Grande, Carolina, o José Antônio, e o Adão, quer dizer, todos É o eles. reitor eleito vicemário e não empossado, viu? Outra, então, mais um, saudação, quer dizer, importantíssima a participação de todos aqui, e o nosso coordenador. Muito obrigado e boa noite para vocês e obrigado pelo convite. Muito obrigado, professor Lúcio. Professor Brandão, 1 minuto, considerações finais. Microfone. Obrigado, Rui. Olha, Rui, vicemário, Adilson, vocês são reitores, foram eleitos, carregarão isso. Eu quero parabenizar a Sueli, aqui como vice-presidente, representando a DUFSCar aqui, ao trabalho que vocês organizaram aí. Este debate que vocês promoveram se soma a outros debates regionais. A DURGS coordenou a região sul, está acontecendo na região norte, região nordeste, desse grupo de reitores que está fazendo esse debate, né, que o Adilson e o Rui um pouco colocou aqui nessa perspectiva, né, e que está ganhando a sociedade para esta compreensão de universidade. Eu sou muito esperançoso, sabe, Adão, que o Supremo Tribunal Federal vai estar imbuído desta concepção, porque tem muita gente se movimentando, não são só os 22 reitores, são outros reitores das universidades que têm participado, contribuído do debate e da articulação dos bastidores, do debate político. A OAB está muito afinada nesse debate político, portanto, o Proifes tem muito orgulho, né, junto com seus sindicatos, de estar junto, de estar participando, de estar contribuindo. Não porque a gente é mais ou menos importante, é porque esta foi sempre uma pauta nossa de primeira ordem, como lembrou o Lúcio, né? O Gil colocou que a gente esteve em governo e o Lúcio colocou muito bem. Nós fizemos a nossa parte. Portanto, nós estamos aqui porque acreditamos nesta causa, né? Então, parabéns muito por contribuir, Rui, esta organização com este debate que se soma à preocupação e à construção de um projeto de universidade participativa, enfim, uma universidade que não seja instrumento de Estado, que seja instrumento da sociedade. Esse é o nosso desafio. Abraço, vicemário, abraço os demais que estão todos aqui, não vou citar o nome. Tenho muito orgulho, é muita honra participar com vocês de um debate político. Muito obrigado, professor Nilton Brandão. Professor Rui Oppermann, 1 minuto. Muito obrigado, então, Rui, pela oportunidade. Quero dizer que eu estou muito honrado pelo convite de participar aqui na UFSCar, né? Pela primeira vez de um encontro aqui na UFSCar, e vejo que com esse debate nós construímos uma série de ponderações que são importantes e que colocam exatamente essa perspectiva, que é a perspectiva da prática democrática. Nós estamos aqui envolvidos com a consolidação da autonomia nas universidades, para além das preferências pessoais. Isso é uma questão institucional, uma questão que nos preocupa a todos. Fico muito feliz com a participação do Proifes, da minha DURGS, também da de São Carlos, a DUFSC, e dizer que essa participação, né, da solidária, do sindicato, da federação, ela tem nos deixado muito mais seguros na nossa atuação enquanto reitores não nomeados, porque nos legitimamos pela presença dos sindicatos e da federação. Isso, para nós, é importante, e a sociedade reconhece que, quando nós estamos juntos com vocês, nós estamos, sim, falando pelas universidades. Muito obrigado pela oportunidade e vamos em frente. Muito obrigado, professor Rui Oppermann. Professor Adilson, por favor, 1 minuto para as considerações finais. Queria agradecer novamente o convite, a oportunidade de estar aqui falando e debatendo sobre esse assunto, e principalmente mostrando que nós, desde que não fomos nomeados reitores, nós não paramos de lutar pela universidade, né? Nós não assumimos o cargo de reitor, mas continuamos trabalhando, continuamos agindo em prol da defesa da universidade.
Eu acho que, como disse o professor Rui, é fundamental isso. Nós não estamos aqui por questão de projetos ou gostos pessoais, e sim nós estamos defendendo essa instituição universitária. E eu, particularmente, sei o quanto que a universidade transformou minha vida, em particular a UFSCar. Desde que eu cheguei aqui como estudante em 1987, tudo que eu fiz, tudo que eu construí na minha vida foi graças à UFSCar. E eu sou muito devedor da UFSCar. E por isso eu vou estar sempre lutando para a UFSCar se manter essa universidade inclusiva, democrática e com excelência acadêmica. Muito obrigado, professora Adilson, e vamos terminar da forma como começámos. Começámos com a abertura com o professor Gil Vicente e vamos terminar com o professor Gil Vicente, 1 minuto para as suas considerações finais. Bom, nos resta agradecer muitíssimo a participação de todos vocês, do Brandão, nosso querido presidente do PRAIRC, do Lúcio, presidente da DURGS, do Rui Oppermann, nosso reitor da URGS, e do nosso reitor daqui, o professor Adilson. Esperamos que todo esse processo possa terminar da melhor maneira possível, com o retorno à normalidade, ou seja, a eleição e a posse de ambos como reitores das nossas universidades, não só pela questão do respeito à democracia, mas por outras questões também. É super importante que a Andifes continue a desempenhar o seu papel progressista, como sempre fez, de enfrentamento aos absurdos que a gente tem visto nesse governo. E uma forma de você minar esse procedimento da Andifes é realmente você não empossar reitores que são eleitos por suas comunidades. Então, queria agradecer muito a todos vocês, uma boa noite a todos, esperemos que lá para junho, como disse o Adilson, tenhamos todos ambos vocês como reitores das nossas universidades. Muitíssimo obrigado. Meus queridos convidados, meus queridos participantes, muito boa noite, muito obrigado, foi uma honra estar com vocês. A transmissão vai ser finalizada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Um prazer. Até a próxima.